Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal, a mais uma atualização profética junto com o nosso estudo sobre o livro de Apocalipse. Queridos, não percam esta oportunidade de estar na presença do Senhor, estudando sua palavra e entendendo a sua vontade para os nossos dias. Eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas interessantes que estão acontecendo em alguns estados americanos. Isto não é coincidência, irmãos. Existe um movimento na América, um movimento político-religioso para levar ao cumprimento das profecias finais. Isto é sério, muito sério. Mas, como sempre, vamos buscar aqui a presença do Senhor para que Ele nos conduza enquanto conversamos sobre isto. Obrigado, Jesus, por este momento especial. Convidamos mais uma vez a Sua presença no meio de nós. Vem, Senhor, nos orientar para que, de forma alguma, nos afastemos daquela que é a Sua vontade para nós. Pedimos que o Senhor nos alcance, o Senhor nos acompanhe até o final deste programa. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero iniciar mostrando para vocês um vídeo aqui de uma grande convocação para um grande reavivamento nos Estados Unidos da América. Escutem o que é dito aqui. Nunca esquecerei o dia em que Deus nos deu o mandato claro para levar adoração a todas as 50 capitais da América. Tínhamos acabado de sair de uma jornada de avivamento de 2 anos, testemunhando 150 cidades tocadas com o poder e a presença de Deus durante um dos tempos mais sombrios da história humana. E aqui estamos nós hoje. 27 das 50 capitais já foram acesas com esse mesmo fogo de reavivamento. Vimos milhares de pessoas se reunirem cidade após cidade, testemunhando milagres, sinais, maravilhas e ousadia derramada. O coração das crianças foi incendiado por Jesus e estamos apenas começando. Faltam 23 capitais e acreditamos que estas serão as maiores e mais poderosas de sempre. Queridos, algo realmente curioso está acontecendo na América e nós não podemos negar isto. Aqui é uma convocação para que a América toda se converta, para que a América toda seja transformada. Eles dizem que já vários estados foram alcançados, mas apenas 23 estados faltam para serem alcançados, de modo a transformar a América, converter a América toda. E eles falam tudo isto no contexto eleitoral, para os irmãos perceberem que, de fato, essa agenda da MAGA, que é um movimento para tornar a América grande, visa não só trazer políticas, mas também soluções espirituais, soluções religiosas à América. E num contexto de caos, compartilhei com os irmãos ontem, por exemplo, o desastre que aconteceu em vários estados americanos, em que mais de 100 milhões de pessoas foram afetadas direta ou indiretamente. No contexto de todos esses caos e no contexto desta convocação ao reavivamento da América, eu fico imaginando o que estes homens dirão no final, quando, mesmo diante deste clamor de poder e oração, estas coisas continuarem a acontecer. Eu tenho certeza que eles virão e dirão: a América precisa de algo mais do que um simples reavivamento. A América precisa de certas leis que venham realmente abafar a ira de Deus quanto a isto. De fato, queridos irmãos, nós estamos vendo estado após estado tentando, através de seus representantes legais, neste caso senadores republicanos alinhados ao projeto, trazer leis religiosas. E eles começam pressionando os 10 mandamentos nas escolas públicas. Vejam aqui, irmãos, isto é de 15 de março de 2025. Projeto de lei proposto exigiria os 10 mandamentos nas escolas da Pensilvânia. Lembram que na noite de profecia, ou seja, no resumo das atualizações proféticas do mês de fevereiro que fizemos há alguns dias atrás, eu compartilhei com os irmãos uma lista de aproximadamente 12 estados que já fizeram o pedido, ou seja, a proposta de lei para os 10 mandamentos nas escolas. E a lista aqui continua a crescer, agora é a Pensilvânia. Vamos ver um pedaço do vídeo.
A state senator serving Adams and Franklin counties wants to require public schools in Pennsylvania display the Ten Commandments. Senador estadual que serve aos condados de Adams e Franklin quer exigir que as escolas públicas da Pensilvânia exibam os 10 mandamentos. Republican Doug Mastriano has introduced the Creation of Law in Our Schools Act. Along with the Ten Commandments, it would require schools display the Declaration of Independence, the Pennsylvania Constitution, and the U.S. Constitution. O republicano Doug Mastriano introduziu a lei de criação da lei em nossas escolas, junto com os 10 mandamentos. O projeto de lei exigiria que as escolas exibissem a Declaração de Independência, a Constituição da Pensilvânia e a Constituição dos Estados Unidos da América. Critics say due to the commandments' religious origins, forcing public schools to display them violates the Constitution's separation of church and state. Os críticos argumentam que, devido às origens religiosas dos mandamentos, forçar as escolas públicas a exibi-los viola o princípio constitucional da separação entre igreja e Estado. Last year, Louisiana became the first state to require the Ten Commandments be in every public school classroom. Similar bills have been proposed in other states. No ano passado, a Louisiana se tornou o primeiro estado a exigir a exibição dos 10 mandamentos em todas as salas de aula de escolas públicas. Projetos de lei semelhantes foram propostos em outros estados. Interessante, de Louisiana no ano passado, agora 3 estados já fizeram o projeto de lei. Como as coisas foram rápidas, não acham? Vamos continuar. State Senator Doug Mastriano believes schools should post the Ten Commandments in public academic buildings. O senador estadual Doug Mastriano acredita que as escolas devem exibir os 10 mandamentos em edifícios acadêmicos públicos. Now, the Republican from the 33rd District calls it the Creation of Law in Our Schools Act. The act would require schools to post 4 documents. That's the Ten Commandments, the Declaration of Independence, the Pennsylvania Constitution, and the U.S. Constitution. O republicano do 33º Distrito está chamando essa iniciativa de Lei da Criação da Lei em nossas escolas. A lei exigiria que as escolas publicassem 4 documentos, os 10 mandamentos, a Declaração de Independência, a Constituição da Pensilvânia e a Constituição dos Estados Unidos da América. Ok? Vamos ao 14º estado americano a fazer este projeto de lei. Vejam só, 13 de março de 2025. Projeto de lei do Arkansas, apresentado para exibir os 10 mandamentos nas escolas, ou seja, nas salas de aula. Vamos ver o pedaço do vídeo também. Well, should depictions of the Ten Commandments be posted in Arkansas public schools? It's a question that lawmakers are now being asked to consider at the legislative session. As representações dos 10 mandamentos devem ser postadas nas escolas públicas do Arkansas? É uma questão que os legisladores estão agora a ser convidados a considerar durante a sessão legislativa. Chris, this bill has sparked different opinions online. Some say it's about First Amendment rights, and others say it's a violation of separation between church and state. Chris, este projeto de lei suscitou diferentes opiniões online. Alguns dizem que se trata de direitos da primeira emenda, enquanto outros argumentam que é uma violação da separação entre igreja e Estado. Arkansas lawmakers pushing a bill that would require districts to display the Ten Commandments. Os legisladores do Arkansas estão pressionando um projeto de lei que exigiria que os distritos escolares exibissem os 10 mandamentos. Senator Jim Dotson, sponsor of the bill, says he'd do it by revising the National Motto Act. O senador Jim Dotson, patrocinador do projeto, diz que conseguiria isso revisando a lei do lema nacional. Every classroom or library that someone donates it to shall be displayed in a conspicuous place. So if someone donates that framed copy, then it just describes how it should be displayed. Toda sala de aula ou biblioteca que receber um exemplar doado deverá exibi-lo em local visível. Se alguém doar uma cópia emoldurada, a fatura descreve como ela deve ser exibida. Bill has left Arkansans divided, questioning if this violates the separation of church and state. Senator Dotson says it is not. O projeto de lei deixou os cidadãos divididos, com muitos questionando se viola a separação entre igreja e Estado. No entanto, o senador Dotson insiste que não. Uma tentativa de aproximação entre igreja e Estado, uma tentativa de unificação dos dois poderes, igreja e Estado, e o senador diz que não se trata nada disto. Meus amados irmãos, nós lemos o livro Grande Conflito, página 297. A união da Igreja com o Estado, não importa quão fraca possa ser,
conquanto pareça levar o mundo mais perto da igreja, não leva em realidade senão a igreja mais perto do mundo. E não há dúvidas de que estamos vendo esta tendência em vários estados americanos. Fiquemos prontos e preparados para o que ainda outros estados procurarão trazer. Deixe-me vos dizer, assim que a maioria dos estados conseguir, pelo menos, fazer este projeto de lei, por mais que não consigam a sua aprovação, nós veremos ainda mais pressão para isto, da mesma forma que estamos vendo a pressão para a Convenção Constitucional. Bem, vamos ao nosso estudo sobre Apocalipse. Estamos, irmãos, na nossa 6ª igreja, a igreja de Filadélfia. Vamos mais uma vez orar para nos concentrarmos neste estudo especial. Obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade de estudo da sua palavra. Vem, Senhor, nos consolar. Vem, Senhor, nos elucidar. Acima de tudo, nos capacitar a fazermos diferente. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos na igreja de Filadélfia, que representa a história do cristianismo do ano 1798, ano em que aconteceu, de acordo com a profecia, a ferida mortal sobre o papado, quando o general Berthier foi a Roma, prendeu o Papa e proclamou que liberdade para Roma. E isto nos leva até o ano 1844, quando finalmente a porta dos céus é aberta e Cristo entra como sumo sacerdote do santuário celestial para a última fase do seu trabalho antes de regressar à terra. Localização. A cidade de Filadélfia localizava-se a 120 quilômetros de Esmirna. Era uma cidade com forte presença cristã e Filadélfia significa amor fraternal. Filadélfia é chamada a era de reavivamento espiritual, pois de fato nós vimos neste tempo um forte movimento para a conversão do mundo. Nós vimos sociedades bíblicas sendo criadas, a mensagem de Deus sendo propagada de uma forma muito mais rápida do que nos tempos em que Roma ainda dominava. Apocalipse 3, verso 7, nós lemos: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Muito interessante. Neste verso nós encontramos muitas coisas importantes que nós precisamos compreender. Primeiro, Jesus se apresenta como aquele que tem a chave de Davi. O que isto significa? Bem, este versículo, de acordo com o comentário bíblico adventista, aplica a Cristo a profecia de Isaías acerca de Eliaquim. Eliaquim era representante de Cristo, Cristo como sendo o possuidor da chave de Davi. A chave de Davi, meus irmãos, representa a sua jurisdição sobre a igreja, a sua jurisdição sobre o plano de Deus para a igreja. E a profecia avança que Cristo é aquele que abre e ninguém pode fechar. Nenhum ser humano pode impedir que Cristo leve a sua obra de salvação no lugar santíssimo. Ele abre a porta, ninguém pode fechar. E quando ele fecha, ninguém poderá abrir. Quando Cristo sair do santuário, de acordo com Apocalipse 15 e também o 16, há uma fumaça e ninguém lá mais pode entrar. Então Jesus Cristo abre a porta. Ele abre as portas para o lugar santíssimo. Ele abre a porta para a salvação. E ele fecha a porta e ninguém mais pode entrar. No verso 8 nós lemos: Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Mais uma vez o Salvador se apresenta como aquele que conhece as obras. Ele sonda o nosso coração, ele sabe tudo. Na verdade, Jesus Cristo, conforme a descrição de João, no capítulo 1, ele anda no meio dos 7 castiçais. Ele conhece cada uma das 7 igrejas. Ele diz ao povo de Laodiceia que havia aberto, ou que havia colocado diante do povo, uma porta aberta que ninguém podia fechar. Irmãos, essa porta aberta que Cristo abriu no tempo de Filadélfia representava a sua entrada iminente no lugar santíssimo do santuário celestial, que só aconteceria no início da próxima igreja, Laodiceia.
Vejam que no livro Primeiros Escritos, a irmã White, comentando sobre este aspecto, ela diz: mostrou-se-me então que os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, com referência à porta fechada, não podiam ser separados, e que o tempo para os mandamentos de Deus brilharem em toda a sua importância e para o povo de Deus ser provado sobre a verdade do sábado seria quando a porta fosse aberta no lugar santíssimo do santuário celestial, onde está a arca que contém os 10 mandamentos, certo? Então essa porta aberta que Cristo preparava no período da igreja de Filadélfia representava sua entrada, a abertura do véu no lugar santíssimo para o início da obra de expiação, para o início do tempo de provação em relação às verdades que seriam apresentadas ao mundo. Todo ser humano, ouvindo essa verdade, tomando sua posição a favor ou contra essa verdade. Nós chamamos isto de juízo investigativo. No mesmo livro, na página 42, ela continua: esta porta não foi aberta até que a mediação de Jesus no lugar santo do santuário terminasse em 1844. Então Jesus se levantou e fechou a porta do lugar santo e abriu a porta que dá para o Santíssimo e passou para dentro do segundo véu, onde permanece agora junto da Arca da Aliança. A Igreja de Filadélfia marca também o começo do tempo do fim, 1798, de acordo com Daniel capítulo 12, que após a perseguição, quando o povo santo tiver sido entregue, depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, todas as coisas descritas em Daniel capítulo 8 em especial se cumpririam. Então, a porta aberta que Cristo preparava no tempo da Igreja de Filadélfia foi finalmente aberta quando? Em 1844, quando terminam as 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8:14. Vejam só. Vi que Jesus havia fechado a porta do lugar santo e que nenhum homem poderia abri-la, e que ele havia aberto a porta para o Santíssimo, e que homem algum podia fechá-la. Ela está comentando Apocalipse 3, versos 7 e 8, aqueles que acabamos de falar, certo? E que uma vez que Jesus abrir a porta do Santíssimo, onde está a arca, os mandamentos têm estado a brilhar para o povo de Deus, e eles estão sendo testados sobre a questão do quê? Do sábado. De fato, irmãos, a Igreja de Filadélfia estava na iminência do início do juízo celestial. De acordo com a própria declaração de Jesus Cristo, vejam só no verso 10, Jesus diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Temos que entender uma coisa. A porta não foi aberta no período de Filadélfia, não. Jesus apenas disse: diante de ti, Filadélfia, tenho posto uma porta aberta. Essa porta só foi aberta em 1844. Outro argumento para mostrar-vos que a porta não foi aberta no período de Filadélfia é que o verso que acabamos de ler diz que Jesus guardaria da hora da provação que há de vir sobre o mundo. No tempo de Filadélfia, a hora da provação ainda viria sobre o mundo, ainda estava no futuro. Mas em 1844 chegou a hora da provação sobre todo o mundo. É por isso que Apocalipse, verso 14, diz: chegou a hora do seu juízo. Vamos comparar. Apocalipse 3, 10, na mensagem a Filadélfia, Jesus diz: vou guardar-te da hora da provação que há de vir sobre a terra. Mas em Apocalipse 14, verso 6, que é uma mensagem do tempo do fim, diz: chegou a hora do seu juízo. Conseguimos perceber? Irmãos, o período de Filadélfia foi, na verdade, cheio de sinais da brevidade de Cristo, mas também sinais do início do juízo investigativo no céu. Nós vimos, por exemplo, lá quase no final da igreja de Sardes, o dia 19 de maio de 1780, houve o escurecimento do sol, um evento estranho, um evento único.
Vimos também, no dia 13 de novembro de 1833, a queda de estrelas, sinais que Jesus Cristo deixou em sua palavra como indicadores de sua volta. Vejam em Mateus 24, verso 29, Jesus falou: logo em seguida à tribulação daqueles dias, Jesus está conectando com Daniel 12. Logo em seguida à tribulação. Que tribulação? Os 1260 anos de perseguição papal. Logo depois dos 1260 anos de perseguição papal, terminando em 1798, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Mas com toda certeza, isso voltará a acontecer com muito mais poder, com muito mais glória, à medida que nos aproximarmos do fim. Cristo em seu santuário, Ellen White diz: em 1833, 2 anos depois que Miller começou a apresentar em público as provas da próxima vinda de Cristo, apareceu o último dos sinais que foram prometidos pelo Salvador como indícios de seu segundo aparecimento. Qual foi? A queda ou a chuva de meteoros. Irmãos, Filadélfia foi o período, de fato, de grande reavivamento e pregação da mensagem. Foi o tempo do movimento millerita, o movimento formado por batistas, metodistas, presbiterianos, que unidos pregaram a proximidade da volta de Cristo em 1844. Foi também o tempo de grande despertamento religioso. Em 1821, José Wolff iniciou a sua proclamação da breve volta de Jesus ao redor do mundo. Em 1833, Guilherme Miller começou a pregar a mensagem do Advento e várias pessoas se converteram. Em 1840, houve a primeira Conferência Geral de Crentes Adventistas Milleritas em Boston. Tudo isto corresponde ao grande despertar espiritual. E há tanta coisa que aconteceu que nem sequer vou mencionar aqui por causa do nosso tempo. Infelizmente, Cristo não voltou em 1844 como os cristãos esperavam. Mas entendemos o porquê que Cristo não voltou. A porta aberta dava o lugar santíssimo e não a terra. Cristo abriu a porta que ninguém podia fechar, a porta do lugar santíssimo, e Ele está lá, agora intercedendo por nós. Irmãos, no livro Grande Conflito é dito: está iminente diante de nós a hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Todos aqueles cuja fé não estiver firmemente estabelecida na palavra de Deus serão enganados e vencidos. Cristo, irmãos, já abriu a porta. Abriu a porta da salvação, abriu a porta do lugar santíssimo. E a palavra de Deus, o Espírito de profecia, nos chama a uma vigilância total, para que não sejamos enganados nestes últimos dias. Os que sinceramente buscam o conhecimento da verdade e se esforçam em purificar a alma pela obediência, fazendo assim o que podem a fim de preparar-se para o conflito, encontrarão refúgio seguro no Deus da verdade. Certo? Jesus diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Esta é a promessa do Salvador. Jesus diz para todo vencedor: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus Cristo vem. Jesus Cristo não vai tardar a sua obra no lugar santíssimo. E no próximo estudo nós vamos entender ainda mais sobre estes aspectos especiais. Irmãos, o nosso tempo já se foi, nós teremos que fechar com esta apresentação. Vamos orar. Obrigado, nosso Pai, por estar agora no lugar santíssimo intercedendo por nós. Pedimos para que escreva o nosso nome no livro da vida e que aquilo que nós alcançamos em Jesus, pela graça, ninguém possa tomar de nós. Que a coroa que o Senhor nos prepara seja nossa por toda a eternidade. Guia-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Desejo a todos boa continuidade e uma boa noite. Nos veremos amanhã, pela graça do Senhor. Até lá.